Voltamos no canal Welcome de Primeira agora. Vamos falar de Campeonato Brasileiro? É, porque tem a rodada aí, 11ª rodada começando. E aí a competição, né, vai chegando aí quase na metade, já caminhando, vai. Temos jogos importantes a partir de amanhã, sábado, 6h30 da tarde, Bahia e São Paulo, 9 da noite tem Vasco e Bragantino. E domingo tem bastante coisa para acontecer. Tem Mirassol Sport, Santos e Botafogo, Juventude e Grêmio, Flamengo e Fortaleza, Corinthians recebe o Vitória, Ceará e Atlético Mineiro e um jogo que pode definir liderança, hein? Cruzeiro e Palmeiras, além de Inter e Fluminense. Ó, esse jogo, estamos vendo aí a tabela do Campeonato Brasileiro, Palmeiras é o líder com 22 pontos, o Flamengo aparece logo na sequência, enfrenta o Fortaleza e o Cruzeiro com 20, que é o adversário do Palmeiras. Se o Cruzeiro ganha do Palmeiras e o Flamengo empata, o Cruzeiro vai ser líder, quer dizer, o Bragantino tem chances, mas o Bragantino teria que tirar um saldo aí de 4 gols de diferença em relação ao Cruzeiro, o Bragantino que enfrenta o Vasco. Ou seja, isso se vencer o Vasco, claro. Ou seja, o Cruzeiro tem chances reais de se tornar líder. E aí, hein? Será que teremos uma mudança na liderança nessa rodada, PVC? Está bem ajustado tudo ali, né? O meu palpite é o Flamengo ser líder. Ah, é? É, o Flamengo ganha do Fortaleza e o Palmeiras empata com o Cruzeiro. O Flamengo joga em casa, né, com Fortaleza. E o Palmeiras cai para terceiro lugar porque o Flamengo ganha do Fortaleza, o Bragantino ganha do... Não, o Bragantino não vai ganhar do Vasco. O Palmeiras fica em segundo. O Flamengo ganha do Fortaleza, o Palmeiras empata com o Cruzeiro. O Bragantino empata com o Vasco. O Bragantino nunca venceu o Vasco em São Januário. E não vai ser dessa vez? E o Bragantino está muito forte, pode ganhar do Vasco. Mas eu acho que o Vasco ganha ou empata o jogo. E aí... O Flamengo, se ganhar Fortaleza, o Flamengo tem muito problema físico para esse jogo, muito. O Prata que não joga, o De La Cruz que não joga, o Gerson que é dúvida, o Alan que não deve jogar, o Pulgar volta, acho que ele vai poupar o Alexandro, acho que ele vai mexer no time porque está desgastado, o time estava sem perna na quarta-feira, uma parte do jogo ruim de quarta-feira foi falta de preparo físico, por causa do acúmulo de jogos. É um jogo difícil para o Flamengo, mas o Fortaleza não ganha 5 jogos de novo. Então o Flamengo é um uma grande classificação favorito. ontem, né? Que foi que tem que ser, claro, muito celebrada para as oitavas de final, mas com uma derrota, com um gol no finalzinho para o Racing, num momento bem difícil, inclusive no momento anímico do time, complicado também. Depois a gente vai falar mais sobre o Fortaleza. Hernanzito, quando o PVC falou que o Flamengo vai ser líder, você ficou surpreso. Para você, o Palmeiras se mantém nessa liderança? Eu acho que o Palmeiras é muito cascudo, né? O Cruzeiro está numa fase espetacular, mas o Palmeiras ele tem mostrado nesse Brasileirão... Pessoal, essa é a nossa enquete, Essa é a enquete. Tá? Votem aí. Votem aí, gente. Votem aí, afunda o dedo aí nessa enquete e afunda o dedo no like. E like também, que eu esqueci de pedir like no intervalo, custa nada, por favor. Custa nada. Eu acho que o Palmeiras está muito cascudo. E acho que tem alguns jogos... E agora tem a volta dos titulares também, né? Depois do jogo contra o Sporting Cristal. Tem alguns jogos que eu coloco assim como o Palmeiras cascudo. Aí você vai falar, mas esse André Hernan é um bairrista, paulista, defende os times paulistas. Calma. Contra o Flamengo acho que foi um ponto fora da curva, porque o time sentiu demais perder o pênalti como o Piquerez perdeu. E aí você está num grande adversário, você toma o bote, tchau. Mas eu vejo o jogo, por exemplo, para mim é um jogo muito parecido com o jogo do Beira-Rio. Quando você tinha o Internacional, todo mundo badalando, time que joga bonito, o melhor futebol do Brasil, blá, 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 e o Palmeiras, extremamente eficiente, foi lá, fez um gol e venceu, poderia ter vencido até de 2-0. Eu acho que é muito parecido o cenário que inclusive o Palmeiras vai encontrar lá em Belo Horizonte. É um time que está jogando bonito, que está jogando bem, que está confiante, que a torcida vai descansou no meio de semana. Que está descansado, que a torcida vai lotar o estádio. E aí o Palmeiras mostra aquele poder de time cascudo e que pode surpreender. E com o Felipe Anderson, voltou a treinar, recuperado de um edema muscular na coxa direita. Time completo. Vai com o que tem de melhor o Abel, até por ter poupado no meio da semana, por ter rodado, na verdade. Pode agora investir no Campeonato Brasileiro nessa liderança. Eu acho que ele vai com o Veiga. Você acha? Eu acho que ele vai com o Veiga. Não tenho convicção disso, mas eu acho que ele vai com o Veiga.
Eu acho que ele não volta com o Felipe Anderson nesse jogo, ele volta com o Estevão para a ponta direita. Por uma questão física ou de característica de jogo, de estratégia de jogo? Das duas coisas, porque é um jogo que não é para acelerar. Não é um jogo de aceleração. O Cruzeiro, o gramado do Mineirão é um pouco mais pesado, o Felipe Anderson vai acelerar o Estevão por dentro. O Estevão é um ponta de lança, ele não é um armador. Acho que o Veiga para um pouco mais a bola, tranquiliza um pouco mais o jogo. E o Veiga jogou bem no jogo contra o Sporting Cristal. Acho que ele fez uma preparação do jogo do Cristal para o jogo do Cruzeiro. Isso não é uma informação. Mas eu tenho a impressão que ele vai com o Veiga e joga o Estevão para o lado direito, como ele fez contra o Cristal. E do outro lado, um Cruzeiro que agora se encontra nesse melhor momento da temporada e aí caiu cedo na Sul-Americana. Claro, é ruim deixar a competição internacional, mas por outro lado, você até pode ter um foco maior no Campeonato Brasileiro e ir com tudo para essa competição agora que esse time se ajeitou. Já tinha caído, já tinha sido eliminado. Ele poupou o time inteiro. Há muita gente achando que ele vai jogar com Matheus Pereira, Gabigol e Caio Jorge, acho que não. O Wanderson voltou a treinar normalmente. Então ele volta para o time normal. O Marquinhos é muito importante, a contratação do Marquinhos que a gente viu agora há pouco, porque o Marquinhos é um excelente reserva, uma excelente opção. Ele voltou a jogar bem e o Leonardo Jardim está dando confiança para ele. Mas o titular é o Wanderson. Então eu acho que o Cruzeiro vai... o Fagner pode voltar. O Fagner virou titular do Leonardo Jardim. É duvidoso se é Fagner ou William. O Djalma tá suspenso. Então eu acho que é Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, na quarta zaga, Jonathan e Kaique. Aí linhas de quarto, Christian pela direita, Wanderson pela esquerda, Lucas Silva e Lucas Romero. E na frente, Matheus Pereira e Gabigol. Matheus Pereira e Caio Jorge. E Caio Jorge e o Gabigol espera para tentar decidir no segundo tempo. Vai ser um bom jogo, né? Vai ser um jogo interessante. A gente vai para o break de novo, mas, Hernan, só para a gente fechar o Palmeiras, o quanto que o Abel, claro, né, que vai com tudo contra o Cruzeiro, quer manter essa liderança aí, ainda mais que pôde se preservar um pouco na Libertadores. Mas o quanto tem de planejamento para o Mundial também? Ele vai pensando, vou colocar um Paulinho para ele ir pegando ali o jeito para chegar bem no Mundial. Felipe Anderson, vamos dosar os minutos também para esse planejamento. Vai fazendo essas duas coisas em paralelo, essas duas... Não tem nada de Mundial nesse jogo. Tá. Nada de Mundial. Tem um desejo de ficar em primeiro lugar, líder do Brasileirão, melhor time na colocação da Libertadores, classificado nas oitavas da Copa do Brasil e bora para o Mundial. Aí depois vai ter uns dias de descanso, o Palmeiras vai dar folga para os jogadores. Você acho que falou aqui, né? Alguns dias, 4 dias, né? Eu não sei quantos dias, 3 ou 4 dias, provavelmente. Porque vai ter a data FIFA agora, né? A parada para a data FIFA. E aí depois retoma, o Palmeiras não tem mais jogos, o Palmeiras não joga na rodada do dia 12 de junho, e aí já viaja dia 9, né? Foco é a viagem, já aí começa a preparação para o Mundial. Na volta dessa folga, aí já começam os treinos de olho nos adversários, né? De olho no Porto, de olho no Inter Miami e tal. Então, assim, hoje, ninguém fala em Mundial dentro da academia de futebol. O que se fala é Cruzeiro, Belo Horizonte, viagem, foco, manutenção da liderança do brasileiro.